Nosso texto nesta manhã está em Apocalipse capítulo 1. Peguem suas Bíblias, por favor, abram em Apocalipse capítulo 1, começando no versículo 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Podem se sentar. Sempre que falamos sobre o livro do Apocalipse, há uma sensação de apreensão. Temos medo deste livro. Eu lembro-me de quando cheguei à fé. Saibam que eu não cresci na igreja. Eu não cresci em torno do cristianismo. Fui criado por uma mãe budista solteira, adolescente, e nunca ouvi o evangelho até o meu primeiro ano na universidade. Tive alguns companheiros de time de futebol que me discipularam, que compraram minha primeira Bíblia para mim e, por alguma razão, pareceu-me uma boa ideia começar pelo fim. Assim, o primeiro livro que li foi o Apocalipse. A pior decisão de todas. Eu não recomendo. Amém? Então, somos assim, ficamos apreensivos. É como se o Apocalipse fosse um livro místico que não pode ser compreendido e não tem aplicação prática para nós que vivemos aqui e agora. E há uma série de razões para isso. Em parte porque tem sido bem sensacionalista ao longo dos anos. Há pessoas que foram ao livro do Apocalipse com absoluta certeza de que as questões presentes são as questões do fim dos tempos. Dizíamos com toda certeza que Hitler era o anticristo e isso era o fim. Dizíamos com toda certeza, que quando a Guerra do Golfo começou, era a antiga Babilônia, seria a Batalha do Armagedon. Tudo estava se cumprindo, foi consumado. Existem livros escritos. Talvez o mais famoso deles seja 88 razões porque o arrebatamento se dará em 1988. E por causa deste sensacionalismo, por causa destas previsões falsas, repito, muitos pensam que o melhor talvez seja evitar o Apocalipse. Mas há outras razões pelas quais evitamos o Apocalipse. Um deles é o tipo de literatura. Não estamos muito familiarizados com a literatura apocalíptica. Não é algo que entendemos tão facilmente. Mas você precisa ponderar que a literatura apocalíptica é absolutamente algo que aqueles que receberam o livro do Apocalipse compreenderam. Eles discerniam, num instante, que tipo de literatura estava sendo apresentada. Penso que o equivalente para nós seria um conto de fadas. Se alguém começa uma história para você com Era uma vez, isso é tudo o que você precisa saber para entender que provavelmente estamos prestes a ouvir um conto de fadas, porque é um tipo de literatura popular e você conhece bem as regras que cercam esse tipo de literatura. Ora, não conhecemos bem as regras que cercam a literatura apocalíptica. Por isso, ela tende a nos deixar desconfortáveis. Outra razão pela qual ficamos desconfortáveis é porque Apocalipse cita o Antigo Testamento
incessantemente, mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento. E, bem, não estamos familiarizados com o Antigo Testamento. Amém? Talvez a maioria dos cristãos aqui na Igreja de Cristo não esteja, mas a maioria dos cristãos simplesmente não é tão familiarizada com o Antigo Testamento. Não só há mais referências do Antigo Testamento no Apocalipse do que em qualquer outro livro, mas mais da metade dessas referências vem dos Salmos, Isaías, Ezequiel e Daniel. E adivinha, Isaías, Ezequiel e Daniel são o mesmo tipo de literatura apocalíptica, literatura profética, com a qual não estamos familiarizados. Daniel contém mais em proporção ao seu comprimento. Mas em termos de referências reais, Isaías é o primeiro. E assim, se não formos familiarizados com o Antigo Testamento, se não ficarmos confortáveis com o Antigo Testamento, então não seremos familiarizados e nos sentiremos desconfortáveis com o livro do Apocalipse. Depois há os símbolos, que, repito, são bem comuns na literatura apocalíptica. Mas se você não está familiarizado com a literatura apocalíptica, então você não entende como as cores, os animais, os candelabros, os espíritos, as chaves e assim por diante ajudam a interpretar a história. Muitas vezes tentamos usar, por exemplo, ferramentas interpretativas que usaríamos para um tipo de literatura, para esse tipo de literatura. E um exemplo disso é um exemplo que eu ouvia quando era mais jovem, mesmo antes de me tornar cristão, de não ir à igreja. Eu cresci em Los Angeles e havia muitos nacionalistas negros por lá naquela época. Diversos movimentos nacionalistas negros. O principal deles era a Nação do Islã. E a Nação do Islã costumava ir ao livro do Apocalipse, onde Jesus é retratado com pés semelhantes ao bronze polido e cabelos como lã, e diziam: "Veja, ele é um homem negro." Ora, se você entende a literatura apocalíptica, então sabe que pés de bronze polido são uma imagem do juízo e cabelos como lã são uma imagem do ancião de dias, o juiz sábio. Mas mesmo que você não saiba, tudo o que você precisa saber é que, na mesma descrição, os olhos dele são como fogo. O que deveria lhe dar uma pista sobre o fato de que o autor não está sendo literal. Mas não posso dizer quantas pessoas discutem a cor da pele de Jesus com base naquela cor simbólica dada no livro do Apocalipse, porque pegamos esse tipo de literatura e tentamos usar regras de outros tipos de literatura para interpretá-la. O que, repito, leva a erros que nos afastam do livro. Depois há os números. Os números do livro. Estes são importantes para nós esta manhã. Existem vários números importantes no livro. O número 3 é importante. O número 3 é importante porque é o número de Deus, nosso Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O número 4 é importante porque é o número da criação. 4 anjos, 4 cantos da terra, 4 ventos. A propósito, os cristãos nunca pensaram, ensinaram que a terra fosse plana até recentemente. Há vários cristãos por aí defendendo esse argumento, mas sempre entendemos que isso foi simbólico. Os 4 cantos da terra não significam que a terra seja plana e tenha 4 cantos, mas o número 4 é uma referência à terra. E assim, os 4 cantos da terra significa toda a terra. 4 seres viventes, cada tribo, língua, povo e nação. O que isso significa? Todos os povos da terra. O número 7, o número da conclusão. Vemos isso em nosso texto várias vezes. 7 igrejas, 7 espíritos, 7 candelabros de ouro, 7 estrelas, 7 selos, 7 chifres, 7 olhos, 7 anjos, 7 trombetas e assim por diante. O número 10 é outro número de conclusão. É um tipo diferente de conclusão. Número 12, o número do povo de Deus.
12 tribos, 12 apóstolos, 12 estrelas acima da cabeça da mulher. Então, existem múltiplos desses números. 24 diante do trono, um 12 e outro 12. Os 144 mil, 12 vezes 1000. Repito, quando entendemos esses números e os seus significados, isso tira um pouco do mistério e nos ajuda a entender o que estava sendo comunicado. Há uma mensagem simples no livro do Apocalipse, e essa mensagem simples é esta: Deus está no controle e Ele triunfará no final. Essa é a mensagem deste livro. Então, quem vai ao livro do Apocalipse raciocina e sai com medo, o faz por falta de compreensão do texto. A última coisa que devemos retirar do Apocalipse é o medo. A menos, é claro, que estejamos fora do acampamento e fora do reino. Nesse caso, tenha medo. Tenha muito, muito medo. Mas não fique com medo. Arrependa-se. Corra para o Cordeiro e seja salvo. Bem, com isso, vamos dar uma olhada em Apocalipse capítulo 1. Quero que vocês observem isso também. Curiosamente, o Apocalipse é, sem dúvida, o livro mais fácil de memorizar do Novo Testamento. Uma das razões pelas quais é fácil memorizar é por causa de todos os números, de todas as cores e de todas as imagens, mas também porque há um padrão no livro do Apocalipse. Eu chamo isso de a valsa do Apocalipse, uma espécie de 1, 2, 3, 1, 2, 3. O número 3 é o número de Deus, mas também é uma ferramenta retórica usada no Apocalipse. Veremos isso. Por exemplo, veja Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, é 1, para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer. Ele deu a conhecer, 2, enviando o seu anjo ao seu servo João. E depois, 3, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto tudo o que viu. Agora, há 2, 3 aí. Número 1 é a revelação de Jesus Cristo. Deus deu a ele. Ele deixou isso claro, certo? E então, João atestou. Do que João atestou? Ele atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto tudo o que viu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Versículo 3. Bem-aventurados, número 1, aqueles que leem as palavras da profecia. E bem-aventurados os, número 2, aqueles que ouvem. E, número 3, guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Há um padrão aqui. Se você ler o livro do Apocalipse, você verá esse padrão. Repito, é por isso que me refiro a isso como a valsa do Apocalipse. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, aqui, esse número é mais o ritmo do texto do que aponta para algo simbólico. Mas em nosso texto, começando no versículo 4, vemos algo surpreendente surgindo. Se eu tivesse que intitular essa mensagem, o título seria Digno de Adoração. Começamos no versículo 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Ora, havia mais de 7 igrejas na Ásia, na época em que Apocalipse foi escrito. Mas as 7 igrejas mencionadas, que são abordadas diretamente nesta carta, são, na verdade, igrejas que existem numa rota postal circular. Esse número 7 é o número da conclusão, ou o número da perfeição, se preferirem. Isso o torna diferente do número 10. 10 é sempre apenas a conclusão, mas este 7 é o número da conclusão perfeita. Por isso, esta rota postal circular com 7 igrejas. João está dizendo que está escrevendo para a igreja perfeita de Deus, a igreja completa de Deus. Em outras palavras, esta carta que João está escrevendo não é relevante apenas para as igrejas na Ásia, nem apenas relevante para a igreja daqueles seus dias. As 7 igrejas que se encontram na Ásia
graça e paz a vós outros. Observe isto. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. 1, 2, 3. Este 3, porém, refere-se a Deus. E sabemos disso, porque Deus é aquele que é, que foi e que há de vir. Da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e de Jesus Cristo. Então, há outro 3. Daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo. Mas há uma questão que é levantada aqui. Se você acabou de ler isso, imediatamente a pergunta é: qual é a referência ali aos 7 Espíritos que estão diante do seu trono? O que é isso? Bem, algumas pistas. Número 1, o número 7. Mas em segundo lugar, se você avançar para Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 4. Em Apocalipse 4 e 5, há uma imagem da adoração diante do trono de Deus. É absolutamente inspirador. Mas em Apocalipse capítulo 4, versículo 5, lemos: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Novamente, este número 7, o número da perfeição, um número de conclusão. Então, seja o que for, é um Espírito perfeito. A outra coisa que deixa isso claro é que faz parte de outra tríade. Então, daquele que é, que era e que há de vir. Esse é Deus o Pai. E sabemos que o terceiro nesta tríade é Jesus Cristo. Então, faz sentido que o segundo nesta tríade, que é referido como Espírito, seja Deus o Espírito. Em outras palavras, graça e paz a vós outros, do Pai, do Espírito e do Filho. Graça e paz a vós outros, do Deus Trino. Por que Cristo é digno de adoração? Ora, Cristo é digno de adoração, antes de mais nada, porque Ele é Deus. Não como Deus, não perto de Deus, nem quase Deus, mas Ele é Deus. Ele é o Filho eterno. Ele é aquele que trouxe o mundo à existência. E como Deus, Cristo é digno da nossa adoração. Vemos isso, por exemplo, repito, se você olhar para o capítulo 5, lembra que eu lhes disse do Apocalipse 4 e 5? Você os junta a esta imagem totalmente inspiradora de adoração que acontece diante do trono. Veja Apocalipse 5:11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, vamos contar, poder e a riqueza e a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Isso é 7. Isso é louvor sétuplo. É louvor perfeito. O digno é o Cordeiro de receber louvor perfeito. Em outras palavras, o digno é o Cordeiro de receber a adoração que está sendo oferecida no trono de Deus. Por quê? Porque o Cordeiro é Deus. Cristo é digno de adoração porque Cristo é Deus. Não só isso, mas no versículo 5 do nosso texto, e da parte de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? A fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Agora, geralmente, quando o Deus triuno é apresentado nas Escrituras, é Pai, Filho, Espírito Santo. Essa é a ordem normal que você encontra aqui. Mas aqui, João escreve Pai, Espírito e depois Filho. Porque o ponto que ele está defendendo aqui é um ponto que se refere ao Filho. O que faz sentido, porque no versículo 1, lembra do que lemos no versículo 1? Revelação de Jesus
Cristo. Revelação do Filho de Deus. Esse é o ponto focal aqui em Apocalipse. E é também o ponto focal da mensagem de João aqui, neste primeiro segmento. De Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Cristo é digno de adoração. Primeiro, porque Ele é Deus. Cristo também é digno de adoração, no entanto, porque Ele é a testemunha fiel. Não apenas uma testemunha fiel, Ele é a fiel testemunha. E o que se quer dizer aqui é que Cristo é uma testemunha que só pode ser fiel porque Ele é Deus. Ele é perfeito. Ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele só pode ser uma testemunha fiel. Mas também significa aqui que Cristo é a única testemunha que foi e sempre seremos fiéis. Houve outras testemunhas e somos gratos por elas. Poderíamos fazer uma lista de chamada celestial. Você poderia dizer, Adão, você pode vir e testemunhar? E Adão teria que dizer, na verdade, não, eu fui meio infiel. Ok, Abraão, e você, venha e... Abraão, você testemunharia? Eu poderia, mas eu... Sim, fragilidades falsas, pecados, eu não sirvo. Bem, Davi, você pode. Batseba. Bem. E poderíamos continuar indefinidamente. E só restaria um. Apenas um. Todos os demais são boas testemunhas. Amém? Todos os demais são testemunhas confiáveis. Mas eles são testemunhas frágeis e imperfeitas. Mas há uma testemunha que só pode ser fiel. E ele é a única testemunha que foi, é e sempre será fiel. Ele é digno de adoração como fiel testemunha. É por isso que não adoramos a Adão, nem a Abraão, nem a Isaac, nem a Jacó, nem a qualquer outra pessoa. Adoramos somente a Deus. Cristo é Deus e Ele é a fiel testemunha. Em segundo lugar, adoramos a Ele. Ele é digno de adoração antes porque é o primogênito dos mortos. Ele é o primogênito dos mortos. Eu conversei com uma testemunha de Jeová há pouco tempo. E as testemunhas de Jeová argumentam que Jesus é o primeiro ser criado. Eles isolam uma série de textos e sempre, especialmente Colossenses 1 e o primogênito de toda a criação. Segundo eles, é que Deus o criou primeiro e depois que Deus o criou, Ele criou todo o resto. E aquela palavra primogênito ali em Colossenses 1 significa preeminente. Primogênito nem sempre significa o primeiro a nascer. Deus chama Israel de seu filho primogênito. Israel não foi a primeira nação a nascer, mas é a nação proeminente em termos do povo de Deus. E aqui, Jesus está como primogênito dentre os mortos. Mas ele é o primeiro que morreu e ressuscitou. Na verdade, não foi ele. Teve outro. Se lembram de Lázaro? Lázaro ressuscitou dentre os mortos. Não só isso, sabemos que o profeta Elias no Antigo Testamento ressuscitou alguém dentre os mortos. Então, essa ideia de Jesus ser o primogênito dos mortos não significa que ele seja o primeiro que morreu e voltou, mas significa que ele é preeminente. Por que ele é preeminente? Ora, por algumas razões. Número 1, ele é preeminente porque sua ressurreição foi diferente de tudo. Aquele que Elias ressuscitou e mesmo aquele que Jesus ressuscitou têm algo em comum. Estão mortos. Amém? Para mim, isso sempre me pega. Quando leio sobre Lázaro, fico animado, mas é porque Lázaro está morto. Ele se foi. Ele está com o Senhor. Ele está
está tudo certo, mas ele morre de novo. Pior que isso, certo? Quer dizer, posso imaginar pessoas lá, Lázaro, talvez não imediatamente, mas depois de alguns dias, tipo, Lázaro, o Senhor ressuscitou você dentre os mortos, você deveria ser o homem mais feliz do mundo, o que há de errado? E ele dizia, terei que ressuscitar de novo. Eu estava acabado. Eu enfrentei o último inimigo que todos tememos e trememos. E ainda terei que passar por isso de novo. Não Jesus. Jesus ressuscitou no terceiro dia para nunca mais morrer. Ele venceu a morte, o inferno e a sepultura. Então, ele é o primogênito dos mortos por causa disso. Mas ele também é o primogênito dos mortos porque todos os outros que esperam antecipar e experimentarão a ressurreição dos mortos, experimentarão a ressurreição não apenas como ele experimentou, mas porque ele experimentou. Venceremos a morte por causa de Cristo, o primogênito dos mortos. Ele é digno de adoração porque é Deus, porque é a fiel testemunha e porque é o primogênito dos mortos. Terceiro, ele é o soberano dos reis da terra. Ele é o soberano dos reis da terra. É algo incrível conhecer um rei. Amém? Ou um presidente, por exemplo. Mesmo que seja um presidente de quem você não gosta. Eu sei que as pessoas criticam o atual presidente e com razão. Senhor, tenha piedade. Mas o problema é o seguinte, não importa o que você pensa sobre um presidente. As paixões das pessoas são fortes. Se ele convidasse você para entrar e você ficasse diante dele, seus joelhos tremeriam. Por causa do ofício. Se você ficasse ali, no salão oval, esperando a porta se abrir e a entrada do presidente dos Estados Unidos, sua respiração não ficaria tão calma como está agora. Por causa do ofício dele. É algo incrível. Mas Cristo é o soberano dos reis na terra. O soberano de todos os reis da terra. O soberano de todos os reis que já existiram e de todos os reis que existirão. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Todo joelho se dobrará diante dele e toda língua o confessará. Todos os demais reis da terra são reis de um domínio limitado. Existem muitos reis no mundo agora, mas nenhum deles é o meu rei. Amém? Nenhum. Eu tenho outro rei. E mesmo que eu vivesse numa monarquia onde houvesse um rei, esse rei poderia ser o meu rei aqui e agora. Mas, como nos lembramos há pouco, mesmo aqueles monarcas que governam durante o que parece ser eras, vidas, éons, eles morrem. E quando eles morrem, é como quando a rainha morreu recentemente. Por que você acha que a rainha está morta? Vida longa ao rei. Há um rei que nunca morrerá. E ele é o rei acima de todos os outros reis. Ele é digno da nossa adoração. E então, se você olhar para a próxima parte deste versículo, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A proposta é outro 3, 1, 2, 3. Mas compreenda isso de uma perspectiva literária por um momento. Cristo é digno de adoração. Primeiro, porque Ele é Deus. E é como se João estivesse dizendo, Ele é Deus, adore-o.
Ele é a fiel testemunha. Dobre os joelhos diante dele e adore-o. Ele é o primogênito dos mortos. Adore-o. Ele é o soberano dos reis da terra. Não me importa qual é a sua posição. Não me importa quais são os seus bens. Dobre os joelhos e adore o Senhor Jesus Cristo. E então, pouco antes de seu joelho dobrar para adorá-lo, você sabe o que João diria? Levante-se, você não é digno. Você não é digno de adorar a Cristo. Que posição incrível para se estar. Você deve adoração a Deus. Você deve adoração ao Senhor Jesus Cristo. Você deve a Ele toda a sua adoração. E não é digno, você não é digno de prestar a Ele a adoração que deve. Qualquer adoração que você oferecesse a Ele seria uma adoração contaminada. Estaria abaixo dEle. Longe de quem Ele é, como Deus. Longe de quem Ele é, como fiel testemunha. Longe de quem Ele é, como primogênito dos mortos. E como o soberano dos reis da terra. E então, quando você está prestes a ser esmagado sob o peso da majestade do Senhor Jesus Cristo, João diz, aquele que nos ama. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é a fiel testemunha. Ele é o primogênito dos mortos. Ele é o soberano dos reis da terra. Não há ninguém como Ele. E Ele me ama. Não adianta eu me curvar prostrado diante dEle e orar para que eu não seja consumido pelo fogo do seu juízo. E Ele me ama. Ele me ama. O amor é algo incrível e significativo. Mas nem todos os amores são iguais. Amém? Meus cães me amam. Sim. Eles amam, eles me amam. Se você os alimentasse, eles também te amariam. Então, fico feliz que os meus cães me amam. Mas eles não me amam como meus filhos me amam. Significa mais para mim que os meus filhos me amem. E eles não me amam como minha esposa me ama. Significa mais para mim que a minha esposa me ama. Mas nem meus cães, meus filhos ou a minha esposa me amam como meu Salvador me ama. Não existe amor assim. Por quê? Quem nos ama e nos libertou dos nossos pecados por seu sangue. Cristo demonstrou seu amor por nós, ou Deus demonstrou seu amor por nós nisso. Nisto, enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Cristo que disse, ninguém teve maior amor do que este. Então Ele deu a sua vida por seus amigos. Assim, quando João diz que Ele nos ama, Ele não está apenas dizendo isso. Ele tem sentimentos fortes por nós. Não. O amor é um ato da vontade, acompanhado de emoção que leva a ação em nome do seu objeto. Ele demonstrou o seu amor ao nos libertar dos nossos pecados. Não há nenhum justo, não nenhum. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ainda assim, Ele nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Ele pagou a pena pelos nossos pecados com o seu sangue. E Ele nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então, observe isto. Cristo é digno de adoração porque Ele é Deus. Porque Ele é a fiel testemunha. Porque Ele é o primogênito dos mortos. Porque
Ele é o soberano dos reis na terra. E a peça mais magnífica desse quebra-cabeça, na minha perspectiva, é que ele não apenas é digno de adoração, mas também me torna digno de adorá-lo. Veja novamente, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Ele nos constituiu reino, sacerdotes dignos de adorar diante do trono e só somos dignos de adorar, porque aquele que é digno de adoração nos ama, nos libertou e nos redimiu. Deus é bom. Se você veio aqui esta manhã e colocou sua fé no Senhor Jesus Cristo, Ele te tornou digno de adorá-lo, aquele que é digno de adoração. Se você veio aqui esta manhã e não conhece o Senhor e o perdão dos seus pecados, se você veio aqui esta manhã e não veio a Ele com arrependimento e fé, então eu te dou este aviso. O que você está fazendo é a coisa certa, mas você ainda não é digno de fazê-lo da maneira correta. Arrependa-se do seu pecado, fuja do seu pecado e entregue-se à misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Confie nele e somente nele para torná-lo digno, pois ele o redime por seu sangue, pelo grande amor com que ele nos ama, e te concede permissão para ingressar nesse reino de sacerdotes diante de seu Deus e Pai. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos e te louvamos. Nós te agradecemos e te louvamos pela redenção que é nossa em Cristo. Nós te agradecemos e te louvamos pelo Senhor Jesus Cristo, que é digno de adoração e que nos torna dignos de adorá-lo. Conceda por tua graça que possamos ser achados nele. E ouça-nos, Senhor, enquanto oferecemos a ti a oração da maneira que nosso Senhor nos ensinou a orar. É útil considerar que Cristo não precisava vir e morrer uma vez para cada cristão. Ele não teve que morrer 100 vezes para levar 100 cristãos para o céu e 1000 vezes para salvar 1000 cristãos. Mas por que não? Ora, as Escrituras dizem que Cristo veio para morrer por sua noiva, a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25 diz: Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado. Se Cristo morresse uma vez para cada cristão, talvez fosse mais fácil encontrar uma desculpa para desavenças entre os santos. Mas Cristo morreu uma vez por sua noiva, da qual fazemos parte. É o golpe mortal para qualquer justificativa para desavenças entre nós. Uma morte nos une. O sangue de Cristo nos une. Paulo diz algo semelhante sobre a nossa comunhão em torno deste pão. Ele escreve em 1 Coríntios 10, versículo 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Isso não significa, é claro, que você deva ser o melhor amigo de todos os cristãos que você encontrar. Isso não significa que você tenha que concordar com todos os cristãos que encontrar acima de tudo. Mas isso significa que você tem que dizer como Davi: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Chegamos a esta mesa como mais do que uma assembleia de indivíduos. Chegamos a esta mesa unidos em Cristo, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como somos chamados em uma esperança de tua vocação.
Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos e por todos e em todos vós. Então venha com fé e seja bem-vindo a Jesus Cristo. Pai nosso, agradecemos por nos dar seu Filho. Agradecemos-te pela comunhão que temos com Ele e uns com os outros. Abençoe-nos agora, pois viemos comer e beber, em nome de Cristo. E amém. Aqui está o seu fardo antes da bênção. Você deve vir a Cristo, e somente Cristo pode capacitá-lo a vir a Cristo. Então volte para Ele, venha para Ele, e venha para o Pai através dele. E com corações crentes recebam a bênção do seu Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e te dê a paz. Amém.